Boa noite, queridos, a paz de Cristo a todos. Estamos entrando ao vivo agora pelo Facebook, pelo Instagram, pelo @Catedral da Fé Atibaia SP. Nós vamos estar juntos aí na próxima 1 hora, nós estaremos falando tudo que tem acontecido, nós vamos estar apresentando a nossa campanha, Meu Projeto de Vida para 2020. E a gente vai estar orando por você, pela sua casa, pela sua família. Nós sabemos, temos ciência de tudo aquilo que o mundo tem enfrentado, a nossa nação tem enfrentado, o Estado de São Paulo tem enfrentado, a cidade de Atibaia tem enfrentado, mas eu creio que Deus vai nos dar a vitória. O Senhor é o mesmo, Ele não mudou. E nós juntos aqui, queridos, nós vamos estar orando e clamando a Deus para que Deus nos livre, para que Deus cubra a sua casa, a sua vida e a sua família, tá bom? Eu quero falar para vocês o seguinte, que nós estamos orando, jejuando, quero já agradecer a Deus pela vida dos meus pastores que me auxiliam, a todos os líderes, a Igreja Assembleia de Deus Catedral da Fé, a todos os membros, aos visitantes. Por quê? Porque nesse momento difícil que nós temos nos unido, nós temos jejuado, orado, buscado a Deus, porque nesse momento não tem o que fazer a não ser se colocar diante de Deus, buscar a Deus, clamar a Deus e fazer a nossa parte. Tá bom? Então, eu quero que você convide pessoas, você que está aí entrando agora, você convide pessoas, chame. Por quê? Porque nesse momento de crise, de caos que o mundo tem enfrentado, nada melhor do que ouvir uma palavra de fé, de esperança, onde a gente está ouvindo notícias constantemente, diária, só de tragédia. Nós vamos falar da palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz afago, nos traz esperança, nos faz sonhar com dias melhores. Por quê? Porque o Senhor vai nos dar a vitória, tá bom, queridos? Então, nós estamos aqui, pode contar conosco, nós estamos juntos, nós vamos vencer esta batalha. Eu tenho uma palavra de Deus que Deus colocou em meu coração. Eu estou já há 3 semanas, vocês que frequentam a igreja, os cultos sabem, eu tenho falado sobre fé. E o que é fé? Fé não é aquilo que você vê. Fé é aquilo que você não vê. E fé é confiar em Deus não vendo. E hoje o que a gente tem visto? Um cenário só tragédia, só morte, mas a gente crê em Deus. Nós vamos orar e Deus vai mudar todo esse cenário. Deus está contando comigo e com você. Saiba que Deus nos chamou para ser um instrumento no meio do caos. É sobre isso que eu quero falar com você esta noite. Essa palavra que eu quero compartilhar com você esta noite, tá bom? Então nós vamos estar juntos aí. Então eu quero que você esteja ligado. Chame mais pessoas, convide mais pessoas. Vai chamando, vai convidando, vai dando um likezinho para a gente saber que você está ao vivo conosco. Não podemos estar juntos na igreja, mas a gente sabe que a igreja somos nós somos a igreja, embora a gente esteja longe, mas a gente está junto no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma comunhão, amém, queridos? E nós vamos vencer juntos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Como eu disse para vocês, nós vamos apresentar hoje o 12º elo da nossa campanha Meu Projeto de Vida para 2020. Vamos apresentar o mês de dezembro, tá bom, queridos? Então quero mandar um abraço a todos vocês que estão ligados, estão online aí, gente que está entrando agora, você que é de Atibaia, você que é da circunvizinhança, você que é de outros lugares, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Não se esquecendo que no final dessa programação, no final desse culto aqui que a gente está fazendo online, nós vamos orar e abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família, tá bom? Então nós vamos orar, vamos entregar a Deus e Deus com certeza vai proteger, vai abençoar, vai livrar e vai guardar você, sua casa e sua família. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a sua vida. Como eu disse para vocês, eu tenho falado nessas últimas semanas sobre fé. Fé é o que é preciso ter agora nesse momento de dificuldade. Se nós olharmos e se nós não confiarmos em Deus, fica difícil de nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Eu entendo, queridos, mediante a palavra de Deus, que tudo existe um propósito de Deus sobre as nossas vidas. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se Deus não permitir. Aí você vai perguntar, pastor, mas por que isso tem acontecido?
Amados, tem coisas que nós não conseguimos responder agora. É aquilo que Jesus disse a Pedro: Pedro, o que faço eu agora, tu saberás depois. Mas eu acredito, queridos, que depois de tudo isso passar, nós vamos sair mais forte, mais abençoados, com mais ousadia. Por quê? Porque nós somos chamados e convocados por Deus, um exército de Deus, para nós vencermos. Ah, pastora, está difícil, a coisa está complicada. Nós não vamos desistir agora. Já fomos longe demais para recuar, tá certo? Então, eu tenho essa palavra de Deus para a sua vida, eu quero ler com você, eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Eu sei que Deus vai entrar com resposta. Deus vai abençoar todas as casas desta nação. Deus vai mover e vai operar, e essa pandemia, essa coronavírus, Deus vai cessar. Na verdade, os homens e o mundo estão fazendo o que lhe é cabível. Eles estão procurando, mas Deus, se nós orarmos, se nós buscarmos, Deus vai intervir. Você crê nisso? Eu creio. É por isso que nós estamos juntos aqui, na mesma fé e no mesmo propósito. Vou ler uma palavra de Deus para você, que Deus colocou em meu coração, né? E eu quero que você, que está comigo acompanhando, se puder, abra a Bíblia, a palavra de Deus, ou então acompanhe pelo celular aí. Nós vamos ler segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 1 até o verso 4. Segundo Reis, capítulo 5, verso 1 ao verso 4. Tá bom? Vai contar a história de um homem chamado Naamã, mas eu quero tirar daqui alguns exemplos para nós, nos dias de hoje que nós temos vivido, porque cabe muito para nós o que aconteceu naquela época. Aqui foi um homem que tinha uma doença que era incurável e que era contagiosa. Mas uma menina resolveu, estou dizendo uma menina, ela resolveu se colocar, se disponibilizar para Deus, para ser um instrumento de Deus no meio do caos. E eu quero perguntar para você o que nós temos feito nesse tempo de caos a qual o mundo tem enfrentado. A gente está reclamando também, murmurando também, revoltado, né? Ou a gente está se posicionando? Como eu disse, nossa igreja está orando, os nossos pastores, os nossos líderes, nós estamos em 21 dias de jejum, nós estamos clamando, orando várias vezes por dia em relógio de oração. Eu tenho certeza e convicção de que Deus vai ouvir, vai responder e nós vamos vencer tudo isso em nome de Jesus. Olha o que diz em 2 Reis, capítulo 5, verso 1 ao verso 4. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Tá bom? Eu quero que você ore comigo agora. Nós vamos orar porque nós temos por hábito orar. Nós vamos pedir para que a palavra de Deus fale conosco. Porque a palavra de Deus, ela nos traz conforto, nos traz esperança. E eu creio que você que está nos assistindo aí pelo Facebook ou pelo Instagram, a gente precisa mais do que nunca ouvir a palavra de Deus, estarmos ligados e atentos em tudo aquilo que Deus tem para falar. E eu acredito que Deus vai falar conosco a partir de agora. Então nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos, ó Deus, diante da Tua presença. Eu e cada pessoa, Deus, que está agora, Senhor, online, nós estamos orando, clamando, porque nós sabemos o poder da oração. Vai agora, Senhor, alcançando, abençoando, agindo e movendo. Eu quero aqui, ó Deus, como ministro do Evangelho, servo do Senhor, constituído pelo Senhor para ser bênção, ó Deus. Toca agora em cada lar, toca agora em cada família. Abençoa, Senhor, a cada família. Vai agora guardando, livrando, abençoando, protegendo. Que toda praga, que toda
peste, que tudo aquilo que não provém de ti, que toda mortandade seja agora cancelada no nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos saúde, nós profetizamos paz, nós profetizamos bênção, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, por esta cidade, nós oramos, Senhor, pela igreja, nós oramos, Senhor, por toda, Senhor, a circunvizinhança, nós oramos pelo estado de São Paulo, pela nação, por cada casa, cada família, oramos, ó Deus, pelo mundo todo, vá alcançando, que tudo aquilo que não provém de ti, ó Deus, seja cessado e destruído em nome de Jesus Cristo. O Senhor é a nossa esperança, é por isso que nós estamos reunidos aqui, porque nós cremos, ó Deus, que a fé, ela traz o impossível. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, fala conosco agora através da tua palavra. A tua palavra é verdade, é firmeza e digna de toda aceitação. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós precisamos que o Senhor fale conosco nesse tempo ao qual nós temos vivido e enfrentado. Em nome de Jesus, traz paz e traz bênção, milagre e vitória sobre cada vida e família. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Queridos, voltando aqui ao texto que nós acabamos de ler, conta a história de um homem que muitas pessoas conhecem, chamado Naamã. Naamã era um homem importante, havia vencido muitas batalhas pelo seu país, pelo exército da Síria. Mas é interessante que esse homem que vencia muitas batalhas, muitos exércitos foram vencidos pelo seu exército da Síria, estava sendo vencido por uma doença contagiosa que era a lepra na época. Na época a lepra não tinha cura. Na época a lepra era uma doença contagiosa que pegava por transmissão. Então as pessoas leprosas tinham que tomar o distanciamento, tinham que se isolar. É mais ou menos o que está acontecendo conosco hoje, mas o leproso em si, ele era separado de um lugar para que as pessoas não fossem contagiadas pela doença, né? Então eu quero que você entenda, queridos, este homem que vencia muitas batalhas, esse homem que era poderoso, era estrategista, ele está sendo vencido agora por uma enfermidade. Essa enfermidade estava consumindo ele. Agora pensa comigo, queridos, esse homem que vencia muito da porta para fora, estava perdendo a batalha da porta para dentro. Mas a gente entende e aprende muito com a palavra de Deus, por quê? Porque um dia a palavra de Deus diz aqui que eles saíram para batalhar, a Síria contra Israel. E ele trouxe uma menina de Israel para ser escrava, serva da sua mulher. E a menina servia, a menina era de Israel, ela foi tomada e levada à Síria para ser a funcionária da esposa de Naamã. E aquela menina, com certeza, ouviu aquela conversa. Nós não sabemos o como chegou ao seu conhecimento, se ela ouvia as conversas, ou se a patroa falou, ou se Naamã se expôs. Mas o que a gente aprende é que ela chegou ao conhecimento dela. E quando chegou ao conhecimento dessa menina, que poderia estar frustrada, triste, angustiada, perceba, ela está longe do seu país. Ela está sendo escrava. Mas quando ela ouve algo que venceria um homem que era vencedor nas batalhas, ela vai falar algo que, se o meu Senhor estivesse diante do profeta em Israel, com certeza ele seria curado. Presta atenção, olha essa menina sendo uma voz de Deus, um instrumento de Deus no meio do caos. Se você vê, Naamã está com a vida comprometida. A lepra matava e não tinha cura. Ela ia consumindo, caindo um pedaço do corpo até chegar à morte. Mas esta menina se colocou como instrumento de Deus naquele momento. E a pergunta que eu faço para você, qual é o seu posicionamento diante desse caos mundial que nós temos vivido? Você sabia, queridos, que Deus conta com você e Deus conta comigo? Por certo, aquela menina não estava tão feliz por estar escrava naquela situação na casa de Naamã. Mas uma coisa ela entendia, que só o Deus que ela conhecia de verdade, o Deus de Israel, poderia trazer solução e resposta para uma dificuldade tão grande, um caos tão grande, uma praga tão grande e uma doença incurável. Então ela foi boca de Deus naquele momento. E ela, quando ela vai falar, isso chama a atenção tanto da mulher de Naamã, quanto Naamã, o grande homem que tinha muitos atributos, muitos recursos, mas agora está sendo vencido. Mas quando eles ouvem, tanto Naamã quanto a mulher, e o que me chama a atenção é que ela está na casa de um leproso. E o leproso, queridos, a lepra era contagiosa, ela passava.
Mas presta atenção, a menina que estava na casa do leproso, a lepra não pegou nela, não contagiou ela, mas a fé da menina contagiou o leproso Naamã. Olha que coisa interessante, ela estava na casa de um leproso e lepra pegava-se porque era contagiosa, mas ela não foi envolvida pela doença. Ela tomou o posicionamento e a fé dela contagiou o leproso chamado Naamã. E ele vai ouvir, é interessante que ele vai acreditar. Por quê? A conversa que ele vai falar aqui é que ele vai chegar diante do seu senhor, o rei, e ele vai pedir autorização, cartas, para ir até Israel. Ele sabe que o que aquela menina falou pode acontecer. Olha que interessante, a menina que está escrava em Israel se posiciona para ser resposta para algo que era incurável na vida de um grande homem. Então, queridos, ele vai até o rei da Síria. Chega lá e ele começa a contar. Olha, a menina disse assim, assim, assim. Ela falou desse jeito e me envia até Israel. Lá tem alguém que pode me curar. Tudo isso pode ser vencido. Ele não venceria sozinho. E é interessante que o rei disse para ele, você pode ir, você vai, eu vou mandar carta ao rei de Israel e você vai chegar lá e vai ser atendido. Ele prepara a sua carruagem e ele vai. Ele leva 350 quilos de ouro na sua carruagem, 72 quilos de ouro, 350 quilos de prata e leva 10 vestes abençoadas de festas. E ele leva até lá. E quando ele chega até Israel, ele vai direto ao palácio. Quando ele chega ao palácio, chega o comunicado que tem alguém importante do exército da Síria querendo falar com o rei. O rei o atende e ele conta a história. Ele entrega a carta e quando o rei de Israel abre a carta, ele começa a ler, ele se sente confrontado. E ele vai dizer assim, se você ler depois, por acaso sou eu Deus que dá vida ou que mata? Olha que coisa interessante. O rei não tinha condições de fazer nada. E aquela menina já havia falado, se você for até o profeta, você vai ser curado. Tem um profeta que vai fazer algo para você. E é interessante que quando ele ouve isso, ele fica angustiado, porque ele estava limitado, era rei, mas tinha limitações. E aí, queridos, o profeta ouve isso. E quando ele ouve, ele manda dizer ao rei, não se preocupe, não precisa rasgar as suas vestes, não precisa ficar preocupado. Manda ele vir até mim, para ele ver que existe profeta em Israel. Olha que coisa linda, queridos. Alguém que tem orado, buscado, clamado. Aí está a resposta para um homem que estava com uma doença incurável, contagiosa, como a lepra. E ele pega a sua carruagem e vai se direcionando até a casa de Naamã, até a casa de Eliseu, perdão. E quando ele chega na casa de Eliseu, ele para a carruagem bem na frente da porta da casa de Eliseu. Mas é interessante que para ele, na mentalidade de Naamã, ele está dizendo consigo mesmo, não vou chegar lá, ele vai me atender, ele vai sair, ele vai saber quem eu sou, ele vai se colocar de pé, ele vai estender as mãos, ele vai colocar as mãos sobre a minha enfermidade e através do Deus dele eu vou ser curado dessa enfermidade. Mas não foi assim que aconteceu, não foi como Naamã quis. Olha que interessante, mais uma coisa aqui. As coisas não acontecem da forma que a gente imagina. Deus tem as formas, as maneiras e o jeito de trabalhar. Para ele, por ele ser importante, por ser um grande homem, um grande capitão na Síria, ele achou que chegaria em Eliseu e Eliseu faria do jeito que ele gostaria. Mas não foi assim. Então, queridos, o que a gente precisa aprender em tudo isso? Deus não faz da forma que nós queremos. Ele faz da forma que ele quer. Naamã queria a cura da sua lepra, da sua doença contagiosa. Eliseu tinha a resposta para ele. Olha que interessante. O homem que vencia muitos exércitos estava perdendo para uma doença incurável. E o único que tinha a resposta era Deus através do profeta Eliseu. Abra um parênteses aqui, escute. O mundo está clamando por resposta. Está certo que os homens estão correndo, estão fazendo o que pode. Mas nós, como igreja, nós precisamos nos unir mais do que nunca, orar, buscar, abençoar. Por quê? Porque Deus nos deu essa condição. Deus nos deu poder e autoridade para ser exercido
neste momento. Perceba que Eliseu disse, manda ele vir a mim, para ele ver que tem profeta. Olha que coisa. Então era uma doença contagiosa e sem cura. Por certo, Naamã morreria, mas ele disse, pode mandar ele vir a mim, que ele vai ver que existe profeta. Agora a pergunta que eu faço para você, você tem se colocado para ser um instrumento de Deus? Se coloca. Deus está contando comigo e com você mais do que nunca. Por quê? Se você vê, as pessoas estão aflitas, desesperadas, angustiadas. As pessoas estão desesperadas. Na verdade, o cenário é caótico. É uma coisa que acredito que nunca imaginamos passar. Nós estamos enfrentando. Mas o que eu glorifico a Deus é que nós servimos um Deus que faz todas as coisas. É o Deus que cessa as pragas, cessa os ventos, cessa toda a moléstia. Ele vai operar, com certeza. Nós estamos juntos orando, clamando, tudo isso vai passar. E eu creio que nós vamos sair do outro lado muito mais forte, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Tá bom, queridos? E é interessante que quando ele chega, a resposta que ele tem é o que ele não queria receber. Por quê? Porque o moço volta e diz assim, Eliseu tem uma resposta para você. O quê? Vai até o Jordão e mergulha lá 7 vezes e você vai ficar curado. Olha que interessante. Vai até o Jordão, mergulha 7 vezes e aí você vai ficar curado. O que você quer e precisa, Eliseu já falou que você precisa fazer. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? Ele fica bravo, ele fica revoltado, ele senta na sua carruagem, pega o seu povo e ele começa a voltar à Síria. E ele fica revoltado dizendo, que coisa é essa? Quem ele pensa que ele é? Ele não sabe quem eu sou um homem importante, eu sou um homem de patente, eu sou um homem de grande conhecimento, eu não sou qualquer um. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é, queridos? Deus tem as maneiras de trabalhar na vida de cada homem. Porque se nós analisarmos bem e abrirmos um parênteses, nós vamos perceber que Naamã é um tanto orgulhoso. O orgulho dele fez com que ele pensasse que seria da forma dele, do jeito dele. E quando ele ouve para se banhar num rio que não era limpo, ele vai questionar, ele vai murmurar. A resposta está com o profeta. E ele está com a doença, mas ele quer questionar. E o que a gente precisa entender nesta hora, querido? A resposta está com o povo de Deus. A gente não pode ficar reclamando, murmurando, questionando. Não. Nós vamos orar, vamos fazer o que a gente tem feito. Vamos nos unir, independente de qualquer igreja, qualquer ministério, nós temos que estar juntos nesse momento, porque a unidade da igreja vai fazer a diferença, certo? E aí o que acontece? Eles estavam lá, Abana e Farfá, que são limpos, eu preciso me humilhar isso? Queridos, Deus estava só olhando para ver a humildade de Naamã. E outra coisa, ele teria que se despir para se banhar. E ele está voltando, de repente, os seus moços dizem assim, Senhor, espera um pouquinho, nós não saímos de lá da Síria e viemos até aqui acreditando que ele tinha resposta para esta enfermidade. Ele disse, ele pediu, imagine, queridos, naquele momento, os seus homens estão vendo a sua lepra. É difícil expor as lepras, né? As doenças. E aí Naamã, que era considerado e tido, né, como um grande homem, porque através dele, a palavra de Deus diz que Deus deu muita vitória à Síria. Foi através dele. E ele vai se despir. E ali os homens que estão com ele vê a sua lepra. E ele vai até o Jordão, obedecendo aquilo que o profeta havia falado. Preste atenção. Por pouco ele perde a oportunidade de receber um milagre na sua vida. A menina foi um instrumento e disse, se você for a Israel, tem um profeta que pode ser a resposta. Ele pega, não é do jeito dele e ele quer dar meia volta e ir embora. Queridos, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, quando as coisas saem do nosso controle, a gente precisa entender, Deus ainda está no controle. Sabe por que no meio de tudo isso nós ainda temos esperança? Porque nós sabemos o Deus que nós servimos, nós sabemos o Deus que nós cremos, nós sabemos o Deus que nós temos pregado, nós sabemos o Deus que nos dá a vitória, que cuida de nós, que cuida da nossa casa, que cuida da nossa família. Então, queridos, eu quero que você entenda isso. E ele vai se despir e ele vai se banhar no Jordão. Ele mergulha uma vez, ele sobe e ele continua leproso. Ele sobe a segunda vez, desce, sobe a segunda vez e continua leproso. Faz a terceira vez, faz a quarta vez,
faz a quinta vez, faz a sexta, e na sétima vez que ele mergulha, quando ele se levanta, a pele de um homem leproso, que não havia cura na época, que era uma doença contagiosa, a pele dele agora está como uma de bebê. A Bíblia diz isso. Olha que coisa linda, que milagre. Por Naamã obedecer tudo aquilo que foi falado a ele. Então, queridos, o que nós precisamos entender? Mais do que nunca, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E além de obedecer a palavra de Deus, nós precisamos obedecer também e trabalharmos juntos com o Estado, com o governo, com a prefeitura, para que tudo isso seja resolvido o mais rápido possível. Nós estamos orando, estamos fazendo a nossa parte, mas a gente precisa entender, a gente não pode deixar de orar, a gente não pode deixar de jejuar, a gente não pode deixar de confiar em Deus. Tá bom? Então vamos continuar orando, buscando a Deus, porque Deus é a resposta. E o povo, a nação brasileira, está buscando a Deus. Nós sabemos disso, e isso vai ser um grande diferencial de outras nações. Então, queridos, eu creio que a nossa oração, a nossa unidade, vai acontecer um milagre. Então perceba, queridos, que ele mergulha a sétima vez. E a sétima vez que ele levanta, a pele dele está como uma de bebê. Perceba que o homem que estava condenado à morte, o homem que tinha uma doença incurável, contagiosa, ele, por obedecer aquilo que havia sido instrução para ele, ele recebeu o milagre. Quer receber milagre? Quer passar por essa epidemia, essa pandemia, esse coronavírus, Covid-19, bem, orando, jejuando, buscando e se resguardando, queridos. Agora é o momento da gente ter sabedoria. Fé, a gente tem que ter sabedoria e a gente tem que ter bom senso também. Então, você perceba que ele tinha tudo para morrer. E por que ele vai voltar agora restaurado? Porque ele deu ouvido às pessoas certas. Perceba que uma conversa que começa dentro de casa vai terminar na sala do trono, na sala do rei, que vai dar o aval para ele, para que ele vá até Israel receber o seu milagre. Então, queridos, o que a patente dele não pôde fazer, o que o conhecimento, estratégia de guerra, que ele era bom estrategista de guerra, para vencer tantas batalhas e ser reconhecido e até reverenciado como um grande homem na Síria, por certo ele era muito estrategista. Mas perceba que o homem que venceu muitas batalhas estava perdendo a batalha para uma enfermidade. Então, queridos, o que eu quero que você entenda, mais do que nunca, nós precisamos nos refugiar em Deus, buscar em Deus e fazer a nossa parte. Então você da Catedral da Fé, você que é membro, você que está aí ligado no Facebook, Instagram, vamos fazer a nossa parte, vamos continuar orando, buscando a Deus. Eu quero que vocês contem conosco, vocês podem entrar em contato conosco através do WhatsApp da igreja, nós vamos estar orando. O telefone, o WhatsApp da igreja é 11 964 35 68 35, tá bom? Vou falar de novo, 11 96435 6835, tá certo? Você pode lá pedir a sua oração, nós vamos estar te ajudando. Nesse momento a gente precisa se unir, a gente precisa estar junto mais do que nunca, embora a gente esteja cada um na sua casa, como foi decretado, e a gente tem que obedecer, porque não adianta a gente pregar a palavra de Deus e não obedecer às ordens do Estado, do prefeito, do governo. Nós estamos aqui para ser rebelde, nós estamos aqui para obedecer aquilo que é decretado, tá bom, queridos? Quem trabalha conosco, quem é da igreja sabe do que eu estou falando. Além de praticar a palavra de Deus, nós temos que praticar também a obediência àqueles que estão acima de nós, prefeitos, governadores e presidente e tudo mais. Então, queridos, você pode contar conosco, porque eu creio que da mesma maneira que Deus operou na vida de Naamã, ele vai operar na sua vida também, ele vai guardar a sua casa. Eu creio que Deus vai restaurar, Deus vai abençoar, Deus vai mover. Até quando vai ser isso? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus está no controle de tudo.
E a gente orando, a gente fazendo a nossa parte, isso vai passar muito rápido, eu acredito, e logo nós vamos estar fazendo nossos cultos na igreja de novo, tá bom? Mas enquanto isso a gente vai estar aqui aos dias de culto, os dias de reunião, eu quero que você se reúna, não deixe de estar conosco, não deixe de estar juntos conosco, orando e jejuando, buscando a Deus. Tá certo, queridos? Porque nesse momento é muito importante. O que a gente não pode é estar longe fisicamente e estar distante espiritualmente. Não. A gente precisa estar junto num só propósito, a gente precisa estar junto na mesma fé, a gente precisa estar junto na mesma visão. O que você quer, eu quero. O que nós queremos, o Brasil quer e o mundo todo quer. Ficar livre dessa pandemia do coronavírus. E o que vai fazer diferença, como eu já disse, é o nosso posicionamento diante de Deus. Tá certo, queridos? Eu quero orar por você, eu quero apresentar a sua família a Deus nesse momento, eu quero que Deus mova na tua vida. Eu sei, queridos, que a bênção de Deus é o que enriquece, não acrescenta dores. Deus vai estar guardando, Deus vai estar abençoando. Por quê? Porque nós entendemos, queridos, que quando nós oramos, nós colocamos a nossa casa, a nossa família no altar de Deus, na presença de Deus, Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos sustenta. Tá bom, queridos? Então, na verdade, esse é o momento que a gente não precisa ter pânico. Embora a gente saiba que é real, tudo isso não é brincadeira, é uma realidade, mas nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos protege, porque o salmista diz: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Tá bom? Então, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos abençoar, Ele vai mover na nossa vida, com certeza. Nós vamos daqui a pouquinho também apresentar o 12º elo da nossa campanha Meu Projeto de Fé. Você que está conosco nesse projeto de fé, eu sei que muitas coisas você escreveu, muitos sonhos, muitos projetos você colocou, você sonhou em almejar e conquistar muitas coisas. Por certo, nem eu, nem você, ninguém que se projetou para esse ano esperava isso. Não é verdade? Mas uma coisa a gente entende: Deus vai mover na nossa vida. Amém, queridos? A gente não vai recuar nesse momento, a gente não vai desistir. A gente vai continuar orando, buscando, tudo isso vai passar e vai servir para nós de experiência. A gente não pode ser como Miriam. Miriam pede, Moisés vai clamar quando abre o Mar Vermelho, ela passa do outro lado, ela toca o tamborim, ela faz festa, ela se alegra. Certo, queridos? E depois que chega a necessidade de novo, falta água, ela não canta mais, ela não adora mais. Agora que é o momento de nós mostrarmos que servimos um Deus vivo e poderoso. Tá bom? Eu conto com você, Deus conta com você, a nação conta com você, enquanto existem milhões, milhares de pessoas apavoradas e desesperadas, tá bom, queridos, que não conhecem a Deus, que não conhecem o poder de Deus. Nós conhecemos, então nós temos que ter uma atitude diferente, um posicionamento diferente para que Deus opere, tá bom? Agora imagine todos nós estamos desesperados, angustiados. Nós confiamos em Deus, sabemos que é real, mas Deus também é real, Ele sempre operou, sempre agiu. Perceba que quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber o seguinte: que em todo o tempo e o tempo todo, Deus se manifestou nos tempos mais difíceis. Deus é especialista em trazer milagre no meio do caos. Guarde essa palavra no seu coração. Deus é especialista em trazer milagres no meio do caos, tá bom, queridos? Então nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos clamar. Espero que você esteja sempre conosco às quartas-feiras, às 19h30, às sextas-feiras, 19h30. Até quando vai durar isso, pastor? Até quando a gente vai ter que fazer o culto online? Não sei, mas a gente vai ser submisso, vamos ser obediente, tá bom, queridos? Porque a gente orando, jejuando e vigiando, as coisas acontecem, andam e Deus nos abençoa. Certo, queridos? Então, queridos, vocês que estão aí online, vocês da Assembleia de Deus, Catedral da Fé de Atibaia, até vocês que não são, eu quero convocar vocês. Eu quero dizer para vocês: vamos continuar orando, vamos continuar buscando, tá bom? Vamos continuar clamando a esse Deus aqui. Esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que operou na vida de Naamã, um homem que tinha uma doença contagiosa e não tinha cura.
Deus operou na vida dele. A menina foi um instrumento. Seja um instrumento agora nas mãos de Deus, como essa menina foi, no meio do caos. Então se coloca, busca Deus, ora, jejua, se consagra, escolhe pelo menos meia hora por dia. Eu sei que tem muita gente, a gente sabe que foi estabelecida a quarentena, tem muita gente em casa, tem muita gente com um tempo mais. Olha que interessante. Até uns dias atrás a gente reclamava que não tinha tempo para nada. Até uns dias atrás a gente não tinha tempo para nada, só para correr atrás dos nossos objetivos e sonhos. Mas às vezes as coisas nos brecam. E a gente precisa estar atento em tudo isso. O que, pastor, que o senhor está querendo dizer? A gente precisa ter mais tempo para Deus. A gente precisa ter mais tempo para a família, a gente precisa ter mais tempo para a leitura da palavra. Porque se você questionasse alguns dias atrás, queridos, olha só, eu estou falando isso porque Deus está me mandando falar. Se nós questionássemos algumas pessoas alguns dias atrás, elas estariam falando, eu não tenho tempo, pastor. Mas por que você não vem na igreja, você não vem no culto? Por que você está faltando cultura? É porque eu não tenho tempo, estou trabalhando muito, estou correndo atrás dos meus sonhos. Ok, queridos. Mas se esforçar demais sem a bênção de Deus, não vale a pena. Correr demais, você tem que ser dedicado, você tem que ser esforçado, tem. Mas com a bênção de Deus é muito mais simples e muito mais fácil. Priorize, queridos, que isso sirva de lição para nós, para a gente sempre tirar um tempo para Deus e para as suas coisas. Perceba, queridos, que tem muita gente agora se voltando para Deus. Precisaria ser assim? Acredito que não. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai entender que Jonas, ele desobedeceu a Deus, ele entra no navio, não ora, ele desce na parte de baixo do navio, ele não ora, ele está lá, o povo está desesperado, jogando coisa para fora, ele não ora também, perceba. Vem a tempestade, começam a jogar as coisas para fora do navio, ele não ora, perceba que ele era um profeta e estava sem vida de oração. Ele não quer honrar Deus. E é interessante que o único momento que ele vai orar, vai se lembrar de orar, é quando ele já está no ventre do peixe, à beira da morte. Aí ele se desespera. Então, queridos, que a gente possa estar sempre atento àquilo que Deus quer de nós e através de nós. Porque Deus conta comigo, com você, como igreja. A gente precisa entender que Jesus está voltando, Ele está às portas e a gente precisa se posicionar. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar as nossas vidas. Foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos escolheu. Agora, aquela menina estava na Síria por um propósito de Deus, com certeza. E ela foi um instrumento de Deus na vida de Naamã. E Naamã foi curado e foi liberto de uma doença contagiosa que, por certo, ele morreria. E eu quero ser profeta de Deus aqui, profetizar que toda mortandade que tem assolado, que toda praga que tem assolado, tudo aquilo, ó Deus, que tem tentado, Deus, contra o povo, eu creio que Deus vai mover, Deus vai operar, porque Deus continua sendo Deus. Né? E eu sei, queridos, que a nossa oração e o nosso posicionamento vai gerar milagres para nós. Certo, queridos? Nós vamos daqui a pouquinho orar com você no 12º elo, vocês que estão conosco, firme no propósito, fez aí todos os elos. Se você não fez também, não tem problema, nós vamos apresentar agora. E eu creio que o Deus que nós buscamos, Ele vai visitar a sua casa, Ele vai visitar a sua família, Ele vai visitar aí os seus negócios, Ele vai tocar, Ele vai proteger, Ele vai guardar. Eu acredito que haverá milagre, bênção e logo mais nós teremos boas notícias. Eu acredito em nome de Jesus, tá bom? Isso depende muito de nós, isso depende do nosso posicionamento. Eu conto com cada um de vocês, porque o momento agora é sério, mas nós servimos um Deus vivo, poderoso. A pandemia está se estendendo aí, ela é grande, mas não é maior do que Deus. Ela nunca vai ser maior do que Deus. Deus é maior do que todas as coisas, Ele tem o controle, e eu creio que a gente orando e fazendo nossa parte, as coisas vão dar certo, e nós sairemos muito mais fortes, tá bom, queridos? Então eu quero orar com você, eu quero apresentar a sua casa, a sua família, nesse 12º elo da nossa campanha, meu projeto de vida para 2020. Tá bom? Então nós vamos orar agora, nós vamos clamar a Deus, nós vamos buscar a Deus nesse momento, porque eu creio, como a gente tem feito aí nessas 11 semanas, né? Hoje é a 12ª, essas 11 semanas que a gente se reuniu, que a gente orou. Então se reúna aí com a sua família. Você está em quarentena, mas você está aí em família. Né? Então você se reúna com a sua família agora, neste momento, e nós vamos estar orando, estar abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família, que por certo o sangue de Jesus vai estar sobre você.
Ele vai estar sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família, tá bom? Nós vamos orar agora. Vamos orar agora. Nós temos algumas coisas para tratar ainda, mas nós vamos orar agora. Eu quero orar por você, pela sua família, tá bom? Pelo 12º elo da nossa campanha. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça comigo, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, nós queremos, ó Deus, te glorificar e te exaltar nesse momento. Nós estamos aqui, ó Deus, cada um no seu lar, na sua casa, por força maior. Mas eu acredito, ó Deus, num Deus de milagre, um Deus de vitória. Essas 11 semanas nós estávamos juntos, ó Deus, no culto da manhã das 9 e no culto das 19, todos os domingos, ó Deus, onde nós reuníamos as nossas famílias, onde nós orávamos, onde nós buscávamos a Tua face. Nós não deixamos, ó Deus, de buscar. Nós estamos aqui, ó Deus, transmitindo online. E eu sei que o Senhor é um Deus de perto e Tu és um Deus de longe. O Senhor vai visitar agora, vai alcançar a cada lar, a cada família. Põe as Tuas mãos agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoando, guardando, livrando de toda pandemia, de todo coronavírus, de toda doença. Pai, no nome de Jesus Cristo, acampa os Teus anjos ao redor. Derrama, Senhor, da Tua unção, do Teu sangue, protegendo, guardando e abençoando Jesus Cristo. A cada lar e a cada família. Em nome de Jesus Cristo, abençoa essa cidade. Abençoa o Senhor prefeito, abençoa os vereadores. Põe as Tuas mãos, Jesus, em cada lar. Que haja, Senhor, a Tua proteção agora. Como servo de Deus, ministro do Evangelho. Pai, colocado pelo Senhor nessa cidade como profeta. Eu quero profetizar, ó Deus, o Teu milagre, a Tua bênção. Em nome de Jesus, a Tua proteção sobre cada lar, sobre cada família. Traz paz agora, Senhor, no meio da tribulação. Traz paz no meio da tormenta. Pessoas que estão com o coração aflito, angustiado, desesperados, ansiosas, achando, Senhor, que é o fim. Pai, em nome de Jesus, visita, traz paz, traz milagre, traz, Senhor, conforto, porque só o Teu Espírito pode fazer isso. Então agora, Senhor, vai de encontro a cada lar, a cada família, cada pessoa que está ligada, Senhor, conosco pelo Facebook, pelo Instagram. Visita agora, Jesus. Visita cada lar, a cada família de Atibaia. Opera, Senhor, em nome de Jesus, tirando todo medo, toda insegurança, porque aonde a fé entra, o medo desaparece. E nós cremos, ó Deus, que nós não seremos vencidos, nós não vamos ser vencidos, ó Deus, por esta praga, por esta peste. Não, ó Pai, nós vamos vencer, porque o Senhor é na nossa vida. E eu quero apresentar, Senhor, a cada projeto, a cada pedido, seja qual for, ó Deus. A minha esposa e minha filha estão com um projeto aqui, Senhor, e eu estou orando, Senhor, por nós também. Então agora visita, alcança, realiza, move em cada pedido e faz muito mais além, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, ó Deus, que tudo aquilo que nós estamos orando, profetizando, crendo no mundo espiritual, será materializado, realizado no mundo físico. Em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar a Tua vitória, a Tua bênção, o Teu milagre, a Tua unção, em nome de Jesus Cristo. O Senhor agora tirando, consumindo, destruindo tudo aquilo, Deus, que tem assolado tanto, Senhor, o Brasil quanto o mundo. Em nome de Jesus, entra, Senhor, agora com o Teu poder, aniquilando e destronando todo o mal, em nome de Jesus Cristo, e operando, Senhor, em favor de nós, da nossa família, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação e do mundo. Em nome de Jesus eu profetizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e glória a Deus. Queridos, nós continuamos firmes aí, nós não vamos recuar, como eu disse. Embora a gente esteja cada um nos seus lares, cultuando a Deus, como a gente acabou de fazer agora. Glória a Deus, porque é nesse momento difícil que a gente precisa encontrar paz, não é? E eu conto com vocês, a gente precisa continuar. E para nós é uma oportunidade tanto de orar, de buscar, de se consagrar, queridos, como de honrar a Deus nesse momento, certo? A igreja está lá, nós estamos em casa, mas as coisas continuam e a gente precisa continuar a ser fiel a Deus. Não tenha medo, pastor, está mexendo com a economia, está mexendo com a saúde, essa peça está certo que está. Mas eu creio, queridos, que Deus vai fazer diferença na vida dos fiéis. Deus vai mover na vida dos fiéis. Agora é momento de ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Nós não precisamos entrar em desespero. Perceba que quando Jesus chamou Pedro, Pedro deixou para trás
a maior pescaria da vida dele. Pedro abandonou, ele tentou a noite toda, e quando ele tem a maior pesca da vida dele, ele se alegrou. E aí ele vai ver, porque Jesus chama ele, agora você não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. E ele deixa tudo, queridos, a maior pesca que ele conseguiu na vida dele toda, ele deixa para trás para seguir Jesus. E é interessante que ele questiona Jesus um dia, quando o moço rico não quer seguir Jesus porque não quer largar o que tem, não quer distribuir, não. E aí ele está preocupado. Jesus disse, não anda preocupado, não anda ansioso, eu tenho cuidado, porque a partir do momento que você resolveu me obedecer, me seguir, eu sou responsável pela sua vida. Queridos, aprenda algo que eu tenho aprendido em todo o tempo que eu tenho ministrado a palavra de Deus. Quando você se preocupa e cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas, tá bom? Então não deixe nesse momento de desespero, porque as pessoas estão todas apavoradas. Não deixe isso entrar no seu coração. Dizime, oferte, tá bom, queridos? Pastor, como eu posso fazer isso? Como eu disse, a igreja está fechada por enquanto, mas você pode fazer a sua transferência bancária, você pode fazer o seu depósito na conta da igreja, do dízimo, de oferta, tá bom? Transferência. Existem várias maneiras da gente honrar a Deus. Eu conto com você mais do que nunca, tá bom, queridos? Até hoje Deus tem nos suprido, nos abençoado, e eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Mas eu não posso fazer algo sozinho, eu conto com você, nós somos uma família. Então, a conta da igreja, Banco Bradesco, agência 476, dígito 6. A conta corrente é 57955, dígito 6. Assembleia de Deus, Catedral da Fé, Atibaia. Vou falar de novo, tá bom? Se você não marcou, marca aí. 476, dígito 6 é a agência do Banco Bradesco. Tá? E a conta corrente é 57955, dígito 6. Tá bom? Esse aí é a conta bancária da igreja, Assembleia de Deus, Catedral da Fé. Como eu disse há pouco tempo, do que você precisar, a igreja está disponível. Vou passar para vocês de novo o WhatsApp da igreja. Marque aí, 11 964 35 68 35. De novo, 11 964 35 68 35. Tá bom? Você pode entrar lá em contato. Nós vamos estar te ajudando. Nós não vamos desistir nesse tempo, queridos. Tá bom? Enquanto nós estivermos dessa quarentena, que é até um mandato aí do governo, do estado, a gente tem que obedecer o decreto. A gente não está aqui para questionar, a gente está para obedecer, até porque a gente está aqui para poupar vidas. Quantas vezes tem sido salva, cansada, liberta, transformada, lares, casamentos e famílias, graças a Deus por isso. Mas a igreja ela não está aberta esses dias, mas as coisas continuam e a gente precisa continuar mantendo as coisas de Deus. Mantenha as coisas de Deus, cuida das coisas de Deus e Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai cuidar dos seus negócios. Eu acredito nisso, que Deus vai te abençoar, porque para nós é um tempo propício, um tempo muito apropriado para a gente mostrar a confiança que nós temos em Deus. Tá bom, queridos? É muito importante tudo isso e eu creio, queridos, vou falar de novo, eu acredito que nós sairemos mais rápido disto que a gente pensa, tá bom? Por quê, pastor? Porque a gente tem orado e buscado a Deus. A gente tem clamado um Deus vivo e poderoso, que faz milagre, que é resposta, que é Senhor de todas as coisas. E se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós clamarmos a Deus, Ele vai operar e Ele vai agir em nosso favor. Tá bom, queridos? Então, por enquanto, nós estamos aqui online. Quarta-feira, provavelmente, a gente vai estar de novo online. Quero que você entre, participe, convide as pessoas, fale. Como eu disse aqui, nada melhor do que ouvir uma palavra de fé, de esperança, se encher de ânimo no meio da situação. Seja como essa menina foi, um instrumento de Deus no meio do caos, tá bom? Quanta gente desesperada, a pressão está subindo, as pessoas estão desesperadas achando que tudo vai acabar. Não. Nós vamos sair daqui mais fortalecidos, dessa situação, na verdade, mais fortes do que nunca, e entendendo e sabendo que Deus é na nossa vida. Tá bom, queridos? Então, quarta-feira, nós estaremos junto às 19h30. Como toda quarta-feira a gente tem o culto da vitória. A gente não vai parar, não, tá bom? A gente não está na igreja, mas a gente está... Na verdade, a igreja somos nós, lá é o templo, e a igreja somos nós, eu, você... Todos nós, graças a Deus por isso. Então, quarta-feira, espero você, espero a sua família.
entra aí pelo Instagram, pelo Facebook da igreja, @Catedral da Fé Atibaia SP. Vou falar de novo, @Catedral da Fé Atibaia SP. Tá bom? Você entra, quarta-feira às 19h30, a gente vai estar entrando ao vivo, trazendo uma palavra de Deus, de fé, de esperança para você, para sua casa e para sua família. Tá bom, queridos? Isso vai ser até ter a liberação. A gente vai estar fazendo aqui, tá bom? A gente vai se falando, vai se comunicando. Amanhã vou estar gravando uma live, vou trazer uma palavra muito rápida, vou trazer uma meditação da palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza, queridos, é isso que nos alimenta nesse momento. É isso que nos traz fé e esperança. Nós temos orado e eu creio que Deus vai fazer algo grandioso, já está fazendo por essa nação, por minha causa, por sua causa, por causa do povo que tem orado e se posicionado. Tá bom, queridos? A gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Continue nos ajudando. Vamos alcançar o máximo de pessoas que nós podemos e vamos aí fazer a obra de Deus. Não se esquecendo, seja um instrumento de Deus no meio do caos. Essa é a palavra de Deus para nós. Deus abençoe. Uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de paz para você, para a sua casa e para a sua família. Eu vou agora dar a bênção apostólica, tá bom? E eu quero profetizar que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família essa semana. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero agora ministrar sobre você a bênção apostólica e que você tenha uma semana de muita bênção, de muita paz, de muita bênção de Deus. Não fique desesperado, não fique angustiado. Ore a Deus, conte conosco. Se precisar, nos chame no WhatsApp. Pode ligar, queridos. Eu estou à disposição, os pastores estão à disposição. Nós estamos jejuando todos os dias. Nós estamos orando, relógio de oração todos os dias. A igreja não para não, querido. A igreja não para, os líderes não param, a gente está em ação, a gente vai voltar mais forte do que nunca, tá bom? Eu creio nisso, eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que nos chamou. Então, eu quero dar a bênção apostólica, porque eu disse para vocês que a gente tem uma hora por causa de que está sendo transmitido pelo Instagram. Então, vamos orar agora, que já está dando quase uma hora, tá certo, queridos? Eu quero dar a bênção apostólica para você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo milagre, vitória, bênção na vida de cada pessoa, Deus, cada membro, cada irmão, cada pessoa, Deus, que está online conosco nesse momento. Põe as tuas mãos, guarda, livra, dá uma semana de vitória, de milagre, protegendo, guardando. Que por onde, ó Deus, nós estivermos, porque tem pessoas, ó Deus, que são obrigadas ainda a sair, mas que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor proteja, em nome de Jesus. Abençoa cada lar e cada família. Eu profetizo, ó Deus, uma semana de paz, de vitória e de bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo e permaneça para todo sempre. Amém. Deus abençoe, fiquem todos na paz. Até quarta-feira, 19h30. Aguardo você, aguardo toda a sua família. Vamos vencer, porque Deus é conosco, em nome de Jesus.